Saudações, meus amigos. Eu os convido mais uma vez para um bate-papo aqui sobre Jesus. E, como sempre nós iniciamos, vamos fazer a nossa prece. Peço a todos, quem quiser, que feche os olhos e elevemos o nosso pensamento até o nosso Mestre amado Jesus. Agradeçamos por mais essa oportunidade de podermos conversar sobre o seu Evangelho. Lembrando que ele disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. Que o Mestre esteja conosco, então, em mais este dia. Assim seja. O assunto que me foi passado hoje ainda é do livro Em Torno do Mestre e o título é Et Homo. Eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, é latim, mas significa eis o homem. Essas palavras foram pronunciadas por Pilatos no momento em que ele capturou Jesus e trouxe até o povo. Então, normalmente, o ser humano ele tem essa curiosidade com coisas famosas, coisas que causam algum tipo de sensação. Tanto que nós observamos que quando acontece um acidente numa estrada, pode até não haver uma coisa que envolvam as pistas. Pode ser que um carro ralou o paralama no outro, nada muito grave, mas os motoristas estão conversando no acostamento. E o trânsito todo para, porque cada pessoa que passa tem que olhar, tem que observar se aconteceu alguma coisa, se houve alguma coisa mais grave com alguém, coisa parecida. Então, é natural do ser humano. Imaginem uma pessoa como foi Jesus Cristo, considerado um revolucionário na época em que ele esteve no mundo. Então, quando disseram que prenderam, alguns com certeza viram Jesus antes, nas suas pregações, mas muitos eram milhões de pessoas também naquela época, muitos não tiveram esse acesso. Então, no momento em que souberam que Jesus estava preso, foi com certeza um momento de comoção, de curiosidade, de tantos outros sentimentos aí entre as pessoas. É muito importante nós conhecermos o contexto dessa época de Jesus. A preparação para a vinda de Jesus, segundo as obras, segundo pesquisas, segundo a história, foi em torno de 6.000 anos antes da sua própria vinda. Tudo já sendo preparado através dos diversos profetas. Os textos bíblicos citam muitas passagens em que eles falam sobre o Messias, o prometido, a vinda de Moisés, que trouxe um novo conceito, a ideia de um Deus único. Então, houve todo um preparo para a chegada de Jesus, e uma coisa muito bem anunciada. Agora, um detalhe, 6.000 anos é muito tempo, não é? De Jesus até agora já foram 2.021 anos, e já é tempo bastante para nós, Uma vida já é bastante tempo, imagina 2.000, 6.000 anos. Isso 6.000 anos antes do advento de Jesus. Na verdade, hoje já estaríamos a 8.000 anos do advento de Jesus. Então, é bastante tempo mesmo. E todo esse preparo, toda essa promessa, já foi gerando uma certa expectativa no povo. Há um tempo atrás aí, foi levantada a questão, se Jesus viesse na Terra agora, o que aconteceria? Será que acreditariam realmente que era Jesus? Será que os homens da NASA não pegariam esse homem, levariam até os laboratórios, iam dissecá-lo, e iriam fazer testes e mais testes junto dele para ver se realmente era o que era, porque era? Será que se ele viesse agora ele seria aceito? Será que Jesus já não veio, talvez, na personagem de alguma pessoa que faz também assim, coisas boas, que pratica caridade, que tem muito amor ao próximo, mas não se anunciou como Jesus, para que justamente não gerasse a mais briga ainda entre os homens, porque com certeza todos iriam querer se apoderar dele. E aqueles que talvez tivessem maior proximidade com ele, os outros fariam a mesma coisa que fez Caifás, que fizeram os profetas da época, os sacerdotes da época, porque se não é meu amigo, é meu inimigo. Então, com certeza, desmereceriam por completo essa pessoa, seria trabalhoso. Então, vindo pessoalmente, seria muito problemático a vinda de Jesus. E aí, nessa época em que Jesus veio, todos nós, e eu digo todos nós porque com certeza éramos espíritos encarnados também naquela época, não fomos criados ontem e nem somos missionários ou mensageiros de amor e caridade de outros planetas. Então, o Deus daquela época era um Deus implacável.
era um Deus passional, era um Deus vingativo. Então era um Deus que tinha as mesmas características dos homens daquela época, até porque eles não tinham uma outra referência, um outro elemento de comparação para poder seguir. Então eles seguiam as ideias e os padrões daquilo que eles consideravam como certo, aquilo que eles consideravam como um padrão de conduta da sociedade. Então, esse Deus, ele gostava das coisas certas, ele nunca incentivou o roubo, ele nunca incentivou a matança, nunca incentivou nada de errado. Mas, ao mesmo tempo, ele era implacável com relação àquele que cometia o erro. E aí, quando Jesus veio aqui na Terra, Jesus já veio justamente para trazer uma ideia completamente diferente. Então, Jesus, podemos dizer, e os sacerdotes da época o consideravam assim, ele era um revolucionário. Jesus, ele veio para trazer uma ideia de um Deus que não foi aceito. Tirando os 12 discípulos, né, que estiveram com ele ali, ele foi um Deus que não foi aceito. As pessoas não podiam de forma alguma acreditar num Deus que perdoava, num Deus que se preocupava com os pobres, com os miseráveis, com os enfermos, um Deus que falava que se você tivesse que se prejudicar, numa contenda, né, que o prejudicado fosse você e não seu semelhante. Como que alguém poderia estar certo? Como que isso poderia ser um Deus, na teoria, falando para você que você tinha que sofrer? Que você tinha que abdicar das coisas que você gosta em detrimento do próximo, que não importa qual é a ofensa, essa ofensa deveria ser perdoada e nunca revidada. E aí veio o inverso também, né? Como tirar de dentro da gente uma coisa que foi alimentada durante milênios, eu não vou dizer nem séculos, né? Mas durante milênios nós alimentamos a mesma ideia da lei de Talião, de olho por olho e dente por dente, de revidar o mal com o mal. Como que nós íamos tirar isso de dentro de nós da noite para o dia? Era preciso uma mensagem muito forte. E será que assim, só as palavras elas seriam suficientes para fazer essa transformação? Porque de palavras está cheio os textos, existem para todo lugar palavras, livros, resumos, códigos que falam sobre coisas boas. Mas será que elas seriam suficientes? Então foi preciso que viesse um homem com uma preparação muito maior, com uma elevação muito grande e capaz de cumprir exatamente a vontade do Pai Celestial. E este homem foi Jesus. E ele veio e trouxe um conceito completamente diferente de tudo aquilo que as pessoas acreditavam. E há muitas controvérsias com relação à ideia da salvação, que Jesus é a salvação. Algumas pessoas, elas acreditam que a salvação de Jesus é no aspecto de que ele retirou todos os pecados do mundo e ele nos libertou, ele lavou as almas com seu sangue e dali para frente ninguém mais é pecador, ninguém mais tem nada de dívida, tudo foi apagado. Muito simplista essa ideia, e seria muito interessante também, né? Já pensou? Zerar tudo sem esforço nenhum? Que ideia bacana. Por outro lado, a salvação também, ela pode ser no sentido de uma visão diferente das coisas. Até então, éramos condenados ao céu ou ao inferno, éramos condenados a viver na abastança, na graça, em virtude de fazermos o certo. Ou então sermos condenados ao inferno ou a coisas ruins por termos feito o errado. E isso já era absoluto. Jesus é a salvação para nós nesse aspecto de que, na verdade, nós temos sempre a oportunidade do resgate. Nós temos sempre a oportunidade do ressarcimento das coisas erradas que nós fizemos. Jesus vem nos mostrar que nós não dependemos de ninguém para podermos atingir a nossa perfeição. Ela está em nossas mãos, a cada um segundo as suas obras. Toda a lei e todos os códigos que foram criados por Moisés, mas que tinham simplesmente o objetivo de conter a selvageria, a barbárie em que viviam os homens daquela época, todas essas leis, elas foram revogadas por Jesus. E ele simplesmente resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele é tão claro nesse aspecto que muitas das passagens ele inicia dizendo, ouvistes o que foi dito. Eu separei algumas passagens aqui que eu acho interessante. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás,
mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu no sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, aqui, Jesus já nos dá um padrão de conduta onde nós não devemos, de forma alguma, cometer o crime nem em pensamento. Então, ele vai muito mais além. Ele nos mostra que não é somente aquilo que as pessoas veem, mas sim aquilo que também está dentro de nós, aquilo que só nós sabemos, porque ninguém consegue saber, por enquanto, os seus pensamentos. Só você que é dono deles. Em Mateus, no capítulo 5 ainda, no versículo 27, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Novamente, Jesus nos mostrando a nossa consciência. Se não fizermos o ato, mas se em pensamento nós chegamos a cogitar a coisa errada, nós já estamos a meio caminho do erro cometido. Então, é preciso limpar a nossa própria consciência. Ainda no capítulo 5, no versículo 38, ele diz: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com eles 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quer que lhe emprestes. Tudo isso aqui está nos mostrando o desapego às coisas materiais. Na verdade, todo o nosso processo de materialização, de encarnação, é justamente para nos libertar da carne e de todas as coisas que envolvem a matéria. Tudo que nós estamos aqui para fazer é nos libertarmos de tudo isso, não dar a essas coisas um valor maior do que o do necessário para o nosso dia a dia. Ou talvez o do necessário para aqueles que nos cercam, um pouco mais das pessoas, mas não pode tomar toda a nossa atenção e todo o nosso tempo somente as coisas, as posições, o dinheiro, o poder e assim por diante. Ainda no capítulo 5, no versículo 43, ouvistes o que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis a mais? Não fazem os publicanos também assim? Então, Jesus, essa ética de conduta que ele nos dá, nos mostra que assim, não há explicação para você cometer o erro. Nós estamos até hoje, nós temos o hábito de justificar alguns dos nossos erros com os erros dos outros. Eu xinguei porque ele me xingou. Ah, mas se eu não tivesse feito essa coisa, ele ia fazer. Então, assim, nós estamos tentando justificar erro com erro perante as pessoas, mas nós nos esquecemos de novo que o nosso juiz é a nossa consciência. E só a nossa consciência sabe exatamente o porquê, o como que nós executamos cada tarefa. Depois, em Mateus 22, no versículo 37, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Será que se nós cumprirmos exatamente isso aqui, que está nesse parágrafo, será que nós teremos alguma dor, alguma dificuldade? Será que teremos algum problema no futuro? E aí, há uma passagem muito interessante para a gente refletir, que Jesus fala sobre as crianças. Em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É bastante reflexiva essa passagem, porque num dos seus aspectos, ela fala, lógico, da humildade e da simplicidade, das crianças não guardarem mágoa. Mas existe um outro aspecto muito mais importante do que esse para a gente refletir. Qual é a criança que está preocupada com a roupa que você vai colocar nela?
colocou a roupa, acabou. Se ela precisa brincar, ela precisa de um short. Se o short dela é amarelo, ou rosa, ou preto, ou branco, ou se é mais curto ou mais comprido, ela quer brincar. E ela põe o short e simplesmente ela vai lá, ela se vestiu. Ela precisa se alimentar. Ela vai lá, aquilo que você deu para ela se alimentar, ela se alimenta. E ela acabou de se alimentar, pronto. Ela se machuca, se ela não está sentindo dor, se ela não está sentindo nada, ela acredita que não tem problemas e ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer continuar a vidinha dela. Então, assim, além dela perdoar mais facilmente, não guarda mágoa dos colegas, ela tem essa fé de que nada vai faltar. E nós, infelizmente, não temos, né? A inteligência, à medida que ela se desenvolve, nós nos afastamos dessa fé de que Deus nunca vai permitir que falte as coisas para nós. E, aliás, no mundo hoje, nós temos certeza disso, a ciência prova, que o que existe é suficiente para todos os seres humanos. Mas em virtude do egoísmo, em virtude dos direitos de posse, em virtude de um monte de coisas mesquinhas que ainda estão nos nossos corações, nós perdemos muitos alimentos, eles se estragam em determinados lugares, porque nós não temos a ideia altruísta de auxiliar aquele que tem necessidade. E em alguns casos até, né, há algumas coisas até mais, como eu diria assim, mais engraçadas, vamos chamar de engraçadas. Uma pessoa quer fazer uma doação, você é dono de um restaurante. Aí todos os dias sobra alguma comida. Você fala, poxa, eu vou doar essa comida para as pessoas que estão passando necessidade. Aí você faz a doação da comida. No dia seguinte, uma dessas pessoas que estão passando fome, ela tem uma dor de estômago, alguma coisa assim, uma dor de barriga, vai até um hospital ou está muito ruim, com alguma dor e tem que chamar a polícia, o SAMU, para poder retirar a pessoa do local. E aí quando retiram a pessoa do local, levam no hospital e aí ela vai falar que ela comeu aquela comida que você doou. E aí as autoridades vão até o local onde você tem o seu estabelecimento e podem te multar, podem fechar o seu estabelecimento, dependendo do que aconteceu, porque de repente o seu alimento provocou aquilo na pessoa. Então, até na prática da caridade, né, de nós podemos dividir, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, isso significa o quê? Não doe mais? Não, doe com cuidado. Não sei se foi realmente a comida que nós doamos que fez mal para aquela pessoa, mas se nós estamos doando, não é o certo doar o melhor? Não é o certo doar a mesma coisa que nós gostaríamos para nós? Então, teríamos que continuar com a tarefa, mas com mais cuidado. E normalmente o que é que nós fazemos? Na primeira dificuldade, nós nos aproveitamos e justificamos o nosso erro com o erro das autoridades ou até da pessoa para quem nós fornecemos o alimento, e a pessoa pode ter utilizado até de má fé, ela pode ter comido uma outra coisa que fez mal e falou que foi aquela que você doou para ela, né? Então, tem uma série de fatores aí no meio. Mas, de qualquer forma, se nós passarmos por uma situação dessa, o correto, se fosse Jesus ali, o que ele faria? Ele pararia de doar comida para as pessoas que estão necessitadas? Não. Ele tomaria mais cuidado na hora que ele fosse fazer as suas doações. Esse prêmio do céu, ou a punição do inferno, que sempre foi repassada para nós, Jesus também veio e nos mostrou que nós temos condições completas de atingir esse céu que nós tanto esperamos. E um detalhe, esse céu, ele não está circunscrito num espaço, num jardim do Éden, onde você vai viver na ociosidade, na contemplação para o resto da eternidade. Esse céu, Jesus mostra que é aquilo que você tem dentro do seu coração. Então, nós não temos que esperar a morte física para encontrar o céu. Nós podemos ter o céu dentro de nós, desde que nós tenhamos o pensamento e as atitudes dos justos, dos bons. E a mesma coisa é o inferno. Nós podemos estar num local onde todas as pessoas estão bem, equilibradas e tranquilas, numa paz, fazendo meditação. E nós podemos estar no mesmo local de todas elas e nós estamos com a nossa cabeça fervilhando de pensamentos, de indignação por alguma coisa, de revolta, de ódio, de rancor, de um monte de sentimentos inferiores, mas que nós alimentamos e escolhemos através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então Jesus, ele veio nos mostrar que as rédeas do nosso destino, da nossa paz ou da nossa intranquilidade estão em nossas mãos. Novamente, a cada um segundo suas obras. Que tudo aquilo que nós plantarmos é exatamente aquilo que nós iremos colher. Então significa que aqueles que estiveram próximos de Jesus, aqueles que conviveram com ele, com certeza
têm todas as ferramentas e estariam prontos para fazer uma reviravolta na vida deles a partir daquele momento. A história nos mostra que não. Assim que Jesus desencarnou, assim que ele se libertou do corpo, o primeiro ponto foi a própria negação dos seus discípulos. E em parte correta. De que adiantaria se todos eles tivessem falado, eu também sou cristão, eu também sou cristão. E se tivessem matado todos os discípulos, né, por acompanharem Jesus, não haveria talvez assim, seria mais atrasado ainda o processo de cristianização do mundo. Então, eles fizeram uma atitude correta, eles não se mostraram, vamos dizer assim, diretamente. Não é? Mas, por outro lado, os livros mostram também que os discípulos, por serem pessoas simples, por serem pessoas humildes, não eram pessoas tão cultas, eles começaram a transformar o cristianismo no judaísmo. Eles começaram a introduzir muitos conceitos judeus dentro do cristianismo. Nesse momento entra, então, Paulo de Tarso na história. Jesus encontra com Paulo e Jesus pede a ele, né, pergunta para ele por que ele persegue e marca aquele encontro onde Paulo de Tarso recebe a sua cura e daquele dia em diante Paulo de Tarso começa a fazer um trabalho magnífico e acredito eu que assim, sem a parte de Paulo de Tarso, o cristianismo ele seria, vamos dizer assim, capenga, né? E em vários textos a gente percebe que uma das preocupações de Paulo era justamente o que nós chamamos hoje aqui, né, em administração, de padronização. Ele não queria que as pessoas tivessem pensamentos, atitudes e conceitos divergentes, que aí cada um fizesse do seu jeito. Ele queria que fosse uma coisa igual, que fosse um cristianismo puro, da forma como Jesus deixou. E com certeza ele foi muito bem inspirado pela espiritualidade. Se nós demos, né, a todas as cartas, a inteligência de Paulo, né, de utilizar as epístolas, de maneira que ele conseguisse com que o cristianismo, ele chegasse, que a mensagem de Jesus chegasse mais longe, e impressa, ela não se deturparia, porque você pode ter contato com a informação original sempre. Então ele foi muito inteligente, era uma pessoa muito bem preparada e um exemplo também, é mais um exemplo de que todos nós podemos, se nós nos determinarmos a isso, se nós estivermos dispostos a abandonar tudo e seguir Jesus, nós podemos também fazer. E isso sim, isso de abandonar tudo e seguir Jesus, não é como diz o texto lá, como nós já comentamos antes, não é que você vai pegar e simplesmente vender tudo que você tem, doar tudo que você tem, não é necessário um extremo tão grande. Mas a ideia seria assim, você está disposto a auxiliar todo aquele que vier em busca do seu auxílio? Se você tem um dinheiro guardado na sua caderneta de poupança e vem um parente que fala que precisa por uma dificuldade, ou nem pede, mas você sabe que você poderia dispor daquele dinheiro para poder auxiliar essa pessoa, você estaria disposto a isso? A doar, a auxiliar, mesmo que não fosse por completo, fosse somente uma parte disso, mas você estaria disposto, né, a se desfazer daquilo, ou você estaria com aquele pensamento assim, não, isso é para minha velhice, eu estou me preparando para quando eu ficar velho, se eu precisar por algum motivo, por uma doença grave? Falta de fé, não é? Porque se nós tivermos fé realmente em Deus, não estaremos preocupados com isso. Não significa que a doença não virá. A doença virá para todos. Vai depender do cuidado que nós tivermos e vai depender também das provas, das expiações que nós tivemos do nosso passado, certo? Depois que Jesus partiu, então, aí já depois de muito tempo, né, não mais tão próximo assim, ainda no tempo dos discípulos, o que aconteceu com a mensagem de Jesus? Ela foi completamente deturpada novamente, né? Nós vemos que hoje, ainda hoje, 2000 anos depois, a quantidade de religiões que seguem a Bíblia é enorme. E por quê? Porque cada um tem a sua própria interpretação. Cada um, alguns por interesse particular e outros por interesse particular, que eu digo assim, aqueles que têm realmente interesse de ganho, aqueles que montam alguma coisa com um objetivo financeiro ou com um objetivo de status pessoal. E existem aqueles que realmente assim têm o desejo do estudo, têm a sinceridade, né, interna de querer seguir Jesus. E quando encontram alguma divergência de pensamento, ao invés de usar como a ciência, né, de buscar informações para que comprove qual das hipóteses
deles é a correta, muitas vezes eles preferem se isolar, porque o conhecimento religioso ele tem um caráter revelativo. E por ter um caráter revelativo, você não tem uma fonte para você buscar a verdade. A fonte, para nós que somos espíritas, poderiam ser os espíritos esclarecidos. Mas mesmo o espírito esclarecido, ele passaria por um médium, que normalmente esse seria então o instrumento que nós utilizaríamos como filtro, né? Não, mas essa pessoa não é boa, então duvido que é fulano o espírito que está falando através dela, né? Então, todos teríamos esse julgamento, e se a pessoa se destacar então, que isso vai fazer com que mexa com a nossa vaidade, né? O outro está se destacando mais do que nós, com o nosso orgulho, então isso então pode fazer com que mais ainda nós utilizemos até alguns chavões, né? Assim, Kardec falou que, né, é melhor a gente não aceitar 1000 verdades do que engolir uma mentira. E aí a gente aproveita para desmerecer o trabalho, desmerecer o conceito, desmerecer a reflexão de uma outra pessoa qualquer. E é interessante que mesmo em nome de Jesus, né, as coisas que aconteceram assim, que são bárbaras, né? As guerras santas. Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas que morreram em virtude das guerras santas. A Inquisição, não julgando a igreja, mas a Inquisição, como que alguém poderia, se o mandamento é claro, não matar, como que alguém pôde um dia criar esse processo da Inquisição? As cartas de indulgência, onde você podia comprar a sua entrada no céu, né? Então, como que alguém pode comprar se Jesus nunca movimentou nada que fosse voltado a dinheiro? Todo o trabalho de Jesus sempre foi um trabalho caritativo. E os concílios, né, que as adaptações das regras da igreja, vamos dizer assim, das regras da religião à sociedade, para que se chegasse num termo onde todo mundo saísse satisfeito, conseguisse agradar a todos, né? Então, tantas coisas que já aconteceram, e hoje não é diferente ainda. Nós, espíritos, não falando espíritas, nós, espíritos, ainda trazemos esse ranço dentro de nós, de queremos a razão, de queremos a propriedade de Deus, de queremos a propriedade de Jesus, a propriedade da verdade. Dentro do movimento espírita, não é uma crítica a isso, é uma reflexão, tá? Dentro do movimento espírita existe uma coisa que se chama unificação, o movimento de unificação. E eu já vi, hoje não frequento tanto, né, mas nas minhas épocas aí de 20 e poucos anos de idade, participei muito da USE, participei da UDE, participei de várias distritais. E você percebe nas pessoas que não são todas, é lógico, né, algumas particularidades, mas como mudam as pessoas também ao longo do tempo, como você tem, ninguém fica perpetuamente ali, todos nós vamos desencarnar, então sai um e entra outro, sai um e entra outro. E nessas diversas pessoas que vão exercendo cargos, que vão assumindo funções dentro do movimento, muitas delas você percebe assim, o movimento não é de unificação das pessoas, o movimento é de unificação de processos. Então assim, se você não pintar o centro espírita de cor-de-rosa, então aquele centro lá não faz parte da pureza doutrinária, né? A própria palavra, pureza doutrinária, quem determina isso? O único que poderia determinar alguma regra, e só se ele viesse também ao vivo e a cores perante nós, seria o próprio Jesus. Correto? Só ele. Se ele se materializasse, sem sombra de dúvida, com todos os testes do Padre Quevedo ali, que não fosse charlatanismo, então ele poderia dizer, esta é a verdade, é assim que funciona, e todo mundo ouvir da mesma fonte. Qualquer outra coisa é interpretativa. Por mais que nós tenhamos nome de pessoas famosas, médiums, né, de uma idoneidade realmente assim, vou dizer forte, não sei qual seria o adjetivo melhor para isso, mas de uma mediunidade sem sombra de dúvida, não é? Até então, mesmo assim, haveria a possibilidade de haver algum tipo não de charlatanismo, mas de influência. Porque assim, não há como nós, num processo de comunicação mediúnica, somente a mediunidade completamente mecânica, no caso da psicografia, e da mediunidade completamente inconsciente, no caso da psicofonia, é que você teria uma chance muito, muito, muito menor, teria 99,9% de pureza na transmissão da mensagem. Porque sempre haverá alguma influência do espírito do médium naquilo.
Né? Então, como que nós podemos determinar a pureza doutrinária? Como nós podemos determinar um movimento de unificação com regras que excluem, né? Com regras que, se não for assim, então não vale, não pode, não é. É preciso disciplina, com certeza a espiritualidade, até Chico, né, muito interessante, muito emblemática, aquela passagem do filme sobre a história de Chico, onde ele se encontra com Emmanuel, né, e Emmanuel estabelece para ele as 3 regras básicas, né, disciplina, disciplina, disciplina. Tudo no mundo espiritual é necessário disciplina. Sem disciplina nós não podemos fazer nada e também nas nossas tarefas aqui do dia a dia. E uma das coisas que a gente percebe, né, que até hoje os cristãos buscam, embora a gente já sabe que isso não tem valor, que essas cartas de indulgência, né, que é um absurdo isso, nenhuma religião aceita, mas os cristãos, de uma forma geral, eles ainda buscam uma fórmula mágica. Eles ainda buscam, em qualquer lugar, uma brincadeira, né, da televisão, o Doril. É aquela que você tomou e a dor sumiu. Então, ninguém quer o trabalho, o esforço, a luta de transformação. Eles querem já o produto pronto. E um detalhe que assim, isso não é só na nossa parte moral, na nossa vida religiosa. Isso acontece também no nosso dia a dia. O que você prefere? Fazer um regime e exercícios para emagrecer ou fazer a cirurgia bariátrica? O que você prefere? Ir na academia, lutar lá, né, para manter a disciplina dos exercícios, da corrida, dos halteres e tal, e da dieta, né, uma dieta adequada? Ou você prefere comprar um remédio que você toma uma pílula por dia e ela faz um milagre que você perde 30 quilos em um mês? Então, sempre, ou isso quando não se parte para o inverso, né? Nós deformamos o nosso corpo, para que nós possamos adquirir uma forma que nós achamos que é a forma melhor. Não quero julgar ninguém, não quero que ninguém julgue essas palavras, eu só estou dizendo assim, o imediatismo das coisas. Existe a cirurgia corretiva, né? Existem casos de pessoas que precisam realmente, não há mais condições de fazer, mas a maioria de nós prefere a solução rápida, a solução que não demande esforço. E, gente, o que na natureza que não demanda esforço? O que na natureza que não demanda trabalho? Se Jesus, para ele vir à Terra, foram necessários 6.000 anos de preparação, quem somos nós para querer, numa única vida ou em alguns anos, fazer uma transformação de alguma coisa que nós estamos errando ali há séculos, né? Nada nos impede. Não existe impedimento para isso, mas com certeza é muito difícil. E essas saídas rápidas, né, é o mais comum de acontecer e muitos de nós buscam. Remédios que nós levamos 20 anos estragando o nosso organismo e depois brigamos com o médico porque temos que fazer um tratamento de 6 meses. Uma das coisas que dá para a gente perceber, para a gente fazer uma autoavaliação, nós buscamos sempre o autoconhecimento. Então, para você fazer a sua autoavaliação, o seu autoconhecimento, um exercício bom que você pode fazer. Nós tivemos recentemente, nós estamos no mês de junho, terminando o mês de junho de 2021, e aconteceu um evento ali em Goiás, um rapaz chamado Lázaro. Eu não assisti muitas reportagens, mas alguma coisa que eu vi, que ele matou diversas pessoas, tinha alguns requintes assim, de crueldade, tem uma série de histórias rodando ao redor, mas estava causando muito medo, estava causando muita comoção na região, foram direcionados mais de 400 policiais para tentar cercar e levaram uns 20 dias para conseguir pegar esse homem, né? E pegaram e, quando pegaram, infelizmente ele morreu com não sei quantos tiros lá. A pergunta, quando você ficou sabendo dessa notícia, se eu não fui o portador, né? Quando você ficou sabendo dessa notícia, o que aconteceu dentro do seu coração? Você imaginou assim, Senhor, nossa, mais um leproso que precisava de ajuda e infelizmente não recebeu. Que a alma dele seja recebida no plano espiritual, que ele tenha o amparo e que ele consiga se libertar ainda dessas situações, desses pensamentos, dessas atitudes que ele não conseguiu se libertar. Ou dentro de você, houve, não vou dizer festejar, que seria um exagero, mas assim, graças a Deus pegaram, graças a Deus ele foi punido por todas as barbaridades que ele fez. É uma grande reflexão para todos nós. Porque a maneira como nós pensamos em relação a ele é a maneira que Deus tem que pensar em relação a nós. Porque
Há mais de 2000 anos, quando tentaram apedrejar a mulher adúltera, Jesus disse: quem estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Algum de nós não atira nenhuma pedra? Algum de nós não está sempre com a sua pedrinha no bolso, pronta para atacar naquele que fuma, naquele que bebe, naquele que usa droga, naquele que é corrupto? Porque esses são os, vamos dizer assim, são os defeitos maiores. Mas será que nós não temos defeitos menores, mas que também são defeitos do mesmo jeito? Um ladrão, eu já citei isso em várias palestras, mas é uma boa reflexão. Um ladrão, ele é ladrão porque ele roubou, ou ele é ladrão porque ele roubou 1 milhão? Quem rouba R$1 não é ladrão? É uma reflexão, não é? E qual de nós, gente, qual de nós que cumpre exatamente com tudo aquilo que é o correto, já que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, qual de nós que cumpre exatamente todas as regras do nosso governo e da nossa sociedade no nosso dia a dia, até com os nossos próprios familiares? Qual de nós que não tenta mascarar determinadas coisas, né, para a gente não ficar mal na fita? Então, nós precisamos utilizar esses exemplos de Jesus e precisamos transformar no nosso dia a dia em atitudes, avaliando, observando exatamente nossos pensamentos, e aí, à medida que esses pensamentos vierem, quando eles nos causarem determinadas sensações, determinados sentimentos, nós podarmos aqueles que forem os sentimentos inferiores e procurarmos desenvolver os sentimentos superiores, o sentimento do perdão, do altruísmo, da caridade, do amor ao próximo, da indulgência, da tolerância, da paciência. Isso é que nós precisamos fazer para que nós possamos conquistar um lugar melhor, vamos dizer assim, quando a Terra se tornar um planeta de regeneração, para que nós possamos conquistar também o nosso espaço, porque o fato de nós não matarmos, o fato de nós não estuprarmos, o fato de nós não sermos traficantes, não quer dizer que nós já conquistamos o nosso lugar no planeta de regeneração. Serão necessárias muito maiores qualidades morais para que a gente conquiste este espaço. Então, nós não sabemos exatamente, o fato de nós estarmos, talvez, vamos dizer assim, na escala dos mundos, né, nós somos o 2º degrau, planetas selvagens, planeta de provas e expiações. Dentro da escala daqueles que estão no nosso planeta, hoje nós não matamos, não roubamos, não traficamos. Então, nós já estamos assim, um pouquinho acima daqueles que ainda praticam isso, mas será que essa já é a qualidade suficiente para passar para a próxima etapa? Será que isso é realmente seguir Jesus? E aí, como uma última reflexão, não podemos nos esquecer nunca das palavras de Jesus que disse: vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de Jesus é verdadeira e é interessante. No Evangelho fala isso, no capítulo que fala sobre a fé, ele nos diz isso, que o preço da fé é a dor, não exatamente com essas palavras, mas a comparação que ele faz, que eles fazem no texto, é assim: você acredita piamente que você vai receber um bem, que Jesus, ele realmente assim, ele vai fazer o que diz aqui no texto, você está aflito, e quando você levar o pensamento nele, você vai conseguir consolo, tranquilidade, paz. Se alguém chega para você e fala: gente, eu acabei de receber uma mensagem aqui, acabaram de provar que realmente Jesus não existe, nunca existiu. Nesse momento em que a sua fé se abala, imediatamente, quando você estava acreditando que você ia encontrar paz, que você ia encontrar o equilíbrio, que você ia encontrar o alívio para a sua dor, ou a força para enfrentar a sua dor, imediatamente, como você apagou a fé de dentro do seu coração, toda aquela dor, todo aquele medo, todo aquele desespero se manifestam instantaneamente. A pessoa que acredita nela própria, e não estou dizendo que nós devemos só acreditar em nós mesmos, mas a pessoa que acredita, a pessoa que é determinada nas coisas, e nós conhecemos diversas pessoas que são assim, a determinação também é fé. Porque se você acreditar que você vai começar um trabalho e que, de alguma forma, como é um trabalho correto, esse trabalho vai ter continuidade, isso é demonstração de fé. Nós, dentro do Espiritismo, quantas e quantas casas que são erguidas, quando você vê depois de pronto, e você começa a olhar o tamanho daquilo, o patrimônio todo que está ali, você fala: não é possível que aquelas poucas pessoas conseguiram fazer. E por que acontece isso?
Porque algumas delas têm essa fé verdadeira dentro do coração. Acreditam que se elas se movimentarem, disse Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Então elas se movimentam com essa fé, mas não é uma fé louca de fazer uma dívida de R$1 milhão e achar que vai cair o dinheiro ou vai vir da Mega Sena. Não é também assim essa loucura fanática, mas é acreditar que com trabalho, com esforço, com suor, e não da noite para o dia, ela vai conseguir aquilo que ela tem necessidade e vai estar cumprindo exatamente, né, a vontade de Jesus. E uma frase que eu acho muito bacana, que eu já ouvi diversas vezes, eu não sei quem é o autor, me parece que é do Simonetti, né, que ele fala num texto dele, que diz o seguinte: a cada situação que você passar e que você tiver que tomar uma decisão, pense o seguinte: o que Jesus faria nesta situação ou nessa hora? E se você refletir do fundo do seu coração e pensar bem, pode ser que você não acerte 100%. Não acerte exatamente no alvo, na mosca, mas pode ter certeza que você vai acertar pelo menos bem mais próximo do que a grande maioria. Eu agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a todos por me ouvirem, né? E quero nesse momento elevar novamente o pensamento em Deus e em Jesus, já que foi o motivo da nossa fala de hoje, implorar ao Mestre amado que continue se fazendo presente junto de nós, aliviando as nossas dores e iluminando as nossas mentes com os seus ensinamentos, permitindo que os seus mensageiros estejam sempre junto de nós, nos momentos em que nós direcionamos os nossos pensamentos ao Mestre, para que possam a cada vez clarear muito mais esses caminhos e que possam nos mostrar cada dia mais aquilo que nós precisamos transformar dentro de nós mesmos. Que o Mestre se faça presente em cada canto, em cada local onde houver uma dor ou um sofrimento, intuindo o bom samaritano que por ali esteja passando para que auxilie a aliviar essa dor. Assim seja. Paz e luz a todos.